A nossa humanidade se desenvolveu por muitos anos até os dias atuais, sendo assim, criando novos métodos de vida e criando novos meios de entendermos a história dos nossos antepassados. Afinal, o Homo sapiens já habita a Terra há aproximadamente 200 mil anos. Meu nome é Matheus Coutinho. Vamos para mais um Fatos Curiosos e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. O fogo. Como o fogo foi a primeira fonte de energia descoberta, controlada e usada pelos humanos, no começo eles só sabiam transportá-lo. Um dos primeiros capítulos da história do fogo foi o atrito entre dois pedaços de madeira, que só foi escrito muito tempo depois. Isso porque o homem observou que saíam faíscas de dois galhos de uma árvore que se esfregavam com o vento. Segundo pesquisas arqueológicas, os povos primitivos começaram a produzir fogo no período Neolítico, ou seja, aos 7.000 anos antes de Cristo. Mas não foi fácil, pois eles precisaram usar tipos diferentes de pedras até encontrarem as melhores para produzir as chamas. A escrita. Os sumérios, povo que habitava a região da Mesopotâmia, área atual do Iraque, criam o primeiro modelo conhecido como a escrita cuneiforme, por causa da cunha, instrumento de bambu usado para gravar os sinais na argila mole. A escrita cuneiforme, sendo criada em 3200 a.C., inicialmente representava formas do mundo, mas por praticidade, as formas foram se tornando mais simples. Com o passar do tempo, a escrita cuneiforme foi se popularizando e acabou sendo adotada por outros povos. Sendo assim, houve uma época em que todos os estados da Mesopotâmia utilizavam este tipo de escrita para se comunicar, trabalhar e até mesmo gravar os seus pensamentos. A bússola. No século I, os chineses já usavam um objeto com uma agulha magnética que apontava para os polos da Terra. Porém, apenas 13 séculos depois, a bússola passou a ser usada para nos direcionar. O objeto foi muito importante para as navegações. Em 1302, o marinheiro e inventor Flávio Gioia aperfeiçoou a bússola, colocando a agulha sobre um cartão com o desenho de uma rosa dos ventos, o que facilitou a orientação. A bússola foi um importante instrumento de orientação durante a Era dos Descobrimentos. A eletricidade. A eletricidade foi uma descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar um ambar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídas pelo próprio ambar. Do ambar surgiu o nome eletricidade. No século XVII, foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito. Graças a Otto von Guericke, em 1672, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas onde uma esfera de enxofre gira constantemente, atritando-se em terra seca. O vidro. Descoberto durante a Era do Bronze, por volta do ano de 2000 a.C., o vidro é um dos elementos mais úteis para o nosso cotidiano. Presente em objetos que vão de edifícios a smartphones e de utensílios de cozinha a computadores. Essa invenção possui uma importância muito maior do que realmente atribuímos a ela. No dia a dia, o termo se refere a um material cerâmico transparente, geralmente obtido com o resfriamento de uma massa líquida à base sílica. Os povos que disputam a primácia da invenção do vidro são os egípcios e os fenícios. Medidas de tempo. Olhando para o céu, o homem retirou as primeiras medidas de tempo, dividindo o dia em duas partes, em dia e noite, associados ao Sol e à Lua. Foi no ano 2000 a.C. que começamos a observar que a sombra das árvores projetadas pelo Sol se movia pelo caminho percorrido e que assim era possível estabelecer um sistema que medisse o tempo. E se o Sol ensinou a medir as horas, a Lua mostrou como computar as semanas e os meses. O homem contava quantos dias durava cada fase da Lua e cada intervalo de 7 dias era chamado pelos romanos de septimana, traduzido ao português para semana. Quando todos os períodos lunares chegavam ao fim, isso representava um mês. A fotografia.
A história da fotografia volta para a antiguidade, com a criação da câmera escura. Caixa preta com um pequeno buraco no meio que reflete de forma invertida a imagem no fundo da caixa. Mas foi só em 1826 que o francês Joseph Niepce conseguiu fazer a primeira foto da história por meio da câmera escura. A Internet. A Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos, a Internet Protocol Switch, ou TCP ou IP, com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. A Internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos, chamada de ARPANET. Tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Desde então, começou a ser utilizado o nome Internet. Papiro ou pergaminho. Pergaminho é o nome dado à pele de animal, geralmente de cobra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para escrita. Seu desenvolvimento aconteceu no século II, por obra de Eumenes II. Já o papiro foi inventado pelos egípcios há mais de 5.000 anos e é feito com fibras do talo de uma planta aquática encontrada às margens do rio Nilo, no Egito. Ele deu suporte para a escrita hieroglífica. A prensa. Antes de Johannes Gutenberg inventar a imprensa na metade do século XV, o acesso da população em geral ao conhecimento era mínimo. Graças ao dispositivo criado por ele, no entanto, pela primeira vez foi possível produzir livros em larga escala, o que possibilitou não só mudanças na ordem social e econômica, como inspirou milhares de pessoas a trabalhar em suas próprias descobertas. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do nosso Fatos Curiosos. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e compartilhem com seus amigos. Valeu, pessoal! Não se esqueçam de deixar as sugestões de vídeos também nos comentários. Até o próximo vídeo. Fui!